Nós vamos neste momento compartilhar a palavra do nosso santo e bom Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 5 e o verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Irmãos, nada mais propício nessa noite de domingo em que muitas pessoas em vários lugares do globo, do mundo, comemoram hoje a Páscoa. E é sobre esse assunto que eu quero falar com você, a respeito da Páscoa. Qual o significado da Páscoa? O que é a Páscoa para você? O que representa esse dia de hoje para você? Segundo tradições, a Páscoa vai falar a respeito de muitas coisas. Mas eu não quero falar para você essa noite a respeito de tradições de homens, de instituições ou de folclore algum. Eu quero falar a você nessa noite a respeito do que a Bíblia diz a respeito da Páscoa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Cristo, Ele é a nossa Páscoa. E Ele foi sacrificado por nós. Para falar de Páscoa, igreja, é necessário que, primeiramente, nós falemos de sacrifício. Porque a Páscoa, ela representa um sacrifício, pois o apóstolo Paulo diz que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A palavra sacrifício no hebraico, ela é korban. E a palavra korban em hebraico significa sacrifício. Mas essa palavra deriva de outra palavra, cuja raiz é karev, que significa aproximar-se. Então, sacrifício significa a maneira pela qual eu e você podemos nos aproximar de Deus. E o propósito desse sacrifício é ganhar intimidade com Deus, oferecendo-lhe um presente. É isso que a raiz da palavra sacrifício, korban, cuja raiz é karev, significa. É nós nos apresentarmos a Deus, fazer um sacrifício com o propósito de ganhar intimidade com Deus, oferecendo-lhe um presente. E quando eu estava estudando isso, eu vi que a raiz da palavra sacrifício significa nos achegarmos a Deus para oferecer-lhe um presente. Logo no mesmo instante, veio à minha mente uma parte da história de Jacó. Como você bem sabe, Jacó, ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. E nós sabemos que Jacó, por usurpar, por tomar o direito de primogenitura de seu irmão, ele teve que ser corrido de sua casa. Porque o seu irmão mais velho, o primogênito, Esaú, queria matá-lo. Então Jacó, ele foge de sua casa. Ele vai e encontra seu tio Labão. E ali ele vive alguns anos da sua vida. E no texto de Gênesis 32, vai falar do regresso de Jacó. Quando Jacó, passado aproximadamente 20 e poucos anos longe de casa, ele sonha, ele tem um desejo no seu coração de sair daquela terra, da casa de seu tio, e voltar para a casa aonde ele nasceu.
para a terra do seu nascimento. Mas ele bem sabia que o seu irmão Esaú o havia jurado de morte. Então ele faz uma estratégia. E a estratégia de Jacó, para poder aplacar a ira de seu irmão, o ódio de seu irmão, que havia jurado ele de morte, ele divide os seus bens em duas partes. Ele manda na frente uma caravana, enviando presentes a seu irmão Esaú. Porque ele achava que com aquela coisa de enviar presente, com essa atitude de enviar presente ao seu irmão, isso poderia aplacar a ira, a fúria de seu irmão. Hoje estamos falando de Páscoa. Hoje muitos celebraram a Páscoa. E como foi que você celebrou a Páscoa? Como é? Aonde você aprendeu? De quem você recebeu as instruções para celebrar a Páscoa? Será que celebrar a Páscoa é apenas você comer ovo, comprar ovo e dar às pessoas que você ama? Será que esse é apenas o significado? Será que apenas é isso o que significa Páscoa? O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós. Então houve um sacrifício. E esse sacrifício foi o sacrifício do Filho de Deus, Jesus. Ele se deu em sacrifício por nós. Olha que interessante, igreja. A palavra de Deus em Efésios 2 diz que eu e você estávamos distantes de Deus. Eu e você éramos inimigos de Deus. Eu e você estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados. E eu e você que precisávamos nos aproximar de Deus, assim como Jacó enviou presentes ao seu irmão para buscar a reconciliação, para buscar o perdão, para buscar de novo a intimidade, a comunhão com o seu irmão. Ele lhe oferece presentes. Olha que maravilhoso! Eu e você não oferecemos presentes nenhum a Jesus para buscar ter reconciliação com Ele. Pelo contrário, Deus nos oferece o maior presente de todos, seu Filho Jesus, na cruz do Calvário. Porque através da morte de Jesus, eu e você hoje podemos nos aproximar de Deus. A palavra de Deus diz que aquele sacrifício era meu e deveria ser teu, porque eu e você que fomos pecadores, eu e você que éramos pecadores, eu e você que estávamos distantes do Pai, e era nós que deveríamos oferecer alguma coisa ao Pai, mas pelo contrário, foi Ele que ofereceu o seu próprio Filho como presente a você. A maior dádiva que você pode receber na sua filha é Jesus, o Filho de Deus, habitando em seu coração. Jacó, ele errou, ele falhou, então ele ofereceu presentes. Nós erramos, pecamos e Deus oferece presente por nós. Jesus, o seu Filho. Por isso, igreja, eu e você devemos aprender a ser muito gratos a Deus. Eu e você precisamos aprender a viver uma vida que louve, glorifique e exalte o nome do Senhor. Porque Ele ofereceu o seu presente na cruz do Calvário por nós. Ele ofereceu a Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, para que através de Jesus, o presente que Deus nos deu, se nós o recebermos e Ele estar conosco, nós passamos a ter vida e intimidade com o Senhor. Quantas pessoas aqui já receberam um presente em algum momento de sua vida, seja aniversário, uma outra festividade, algum outro momento, e pegou aquele presente e jogou fora? Você disse, eu odiei esse presente. A pessoa não me conhece, que está me dando isso? Esse perfume fedorento, hein? Esse sabonete
febo. Não estou desmerecendo ninguém que usa febo, irmão. Foi só o que veio na minha cabeça, tá? Quem já pegou um presente e disse, não quero isso? E sabe, irmãos, o que está acontecendo hoje em dia? Muitas das pessoas estão rejeitando o presente de Deus. Muitas pessoas hoje estão rejeitando a Jesus, o presente que nos reconcilia com o Pai. Pode ser que você, mesmo não gostando de ter recebido um presente, nunca rejeitou ou nunca jogou fora. Por que então nós iríamos fazer isso com o presente de Deus? Cristo, nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Se você olhar comigo, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, o livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo, capítulo 12, é o segundo livro da Bíblia. Nós vamos ver a instituição da primeira Páscoa. Nós vamos ver aonde que começou, aonde que surgiu esse negócio de Páscoa. E como que era celebrada a Páscoa no seu nascimento. De que forma que isso acontecia. Êxodo, capítulo de número 12, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia do mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Quem aí já tinha lido esse texto e sabido que dessa forma foi que Deus instituiu a Páscoa do Senhor? Quem hoje comeu a Páscoa do Senhor dessa forma? Muitas pessoas hoje não comem nem carne, né? Quando naquele dia eles comeram carne de cabrito ou carne de ovelha. Aqui Deus está ensinando a Moisés e a Arão, seu irmão. Moisés, você sabe, foi o libertador de Israel, aquele pelo qual Deus operou as 10 pragas no Egito, as rãs, os piolhos, a úlcera, saraiva de fogo, escuridão e por aí vai. E a 10ª praga, antes de acontecer a 10ª praga, o povo de Israel deveria fazer um rito, um ritual. E esse ritual Deus chamou de Páscoa.
A palavra Páscoa no hebraico é Pessá, que significa passagem ou pulo, pois significava que na 10ª praga o anjo da morte viria sobre a terra do Egito. E nas casas em que não houvesse o sangue daquele cordeiro que foi imolado, deveria ser passado nas vergas, isso é, no portal das casas. O sangue deveria ser passado, deveria ser ungido os portais das casas, porque simbolizava ali que aonde tivesse aquele sangue, nas portas daquela casa, o anjo da morte e não viria entrar para matar o primogênito de todo o Egito. A morte do primogênito significa a morte do primeiro filho que a mãe tem. O primeiro filho que a mãe tem recebe o nome de primogênito, porque ele é o primeiro. E esse anjo da morte, enviado por Deus, iria entrar em todas as casas e não iria matar apenas o primogênito de homem e de mulher, mas sim de animais e de todo o gado. Antes disso acontecer, Deus disse para o povo de Israel: vocês vão fazer um ritual, vocês vão fazer uma coisa que se chama Páscoa. E a Páscoa do Senhor vocês vão celebrar da seguinte maneira: tem uma forma pela qual vocês devem realizar, há uma instrução, há um regimento, há uma forma correta de celebrar a Páscoa lá no Egito. E deveriam tomar um animal, um cordeiro, sem mancha, sem defeito, sem ferida, sem carrapato, sem enfermidade. Um cordeiro perfeito de 1 ano de idade. E no 10º dia daquele mês, que era o mês de Abibe, que significa primavera. Hoje chama-se Nisan em hebraico. Naquele primeiro mês, aquele seria o primeiro mês do ano, o mês de Abibe, o mês da primavera. Deveria ser tomado um animal no 10º dia. E só no 14º dia que aquele animal seria sacrificado. E como deveria então os israelitas participar? Como eles deveriam fazer para tomar a Páscoa do Senhor? Diz que a primeira coisa, após imolar aquele animal. Irmãos, tem uma diferença entre imolar e degolar. Quem aqui já degolou galinha? Já pegou a faca, a machadinha, truque na cabeça da galinha. E ela saiu correndo, mesmo sem cabeça. Hein? Degolar significa arrancar a cabeça, como na guilhotina francesa, que colocava a pessoa lá, descia a guilhotina e arrancava a cabeça. Aqui não foi degolado, aqui foi imolado. Imolar significa você fazer um corte profundo, pelo qual você pega essa veia e ali começa a jorrar todo o sangue do animal. E esse sangue que jorraria do animal, cada pessoa, segundo a sua casa, tomaria e iria marcar as portas de sua casa. Porque senão o anjo da morte viesse sobre aquele lugar e não houvesse o sinal do sangue naquela porta, ele iria entrar naquela casa e iria matar o filho primeiro, o primogênito. Era dessa forma, sim, falando bem resumidamente, a forma pela qual eles iriam celebrar a Páscoa do Senhor. Só que essa Páscoa consiste em outras coisas também. Ela vai falar como eles deveriam comer, que não era só matar o animal, isto é, imolar o animal para colocar o sangue, não. Eles deveriam participar, fazer uma ceia chamada Páscoa. E a palavra de Deus diz que cada família, segundo o número de pessoas daquela casa, iria tomar um cordeiro que desse para todos comerem, que desse para todos participarem. E aquela família que não tinha condições de ter um animal para participar da Páscoa do Senhor, elas poderiam se juntar com outras famílias.
E sabe, igreja, não há como nós falarmos de Páscoa sem falarmos de comunhão. Jesus, ou Deus, nos ensina que a Páscoa representa comunhão. Que todos da casa deveriam participar, deveriam estar juntos, reunidos, celebrando a Páscoa do Senhor. E aquelas pessoas que não tinham condições não poderiam ficar excluídas, não poderiam ficar marginalizadas, elas também tinham que se juntar com outras famílias. A Páscoa representa comunhão, integração. Será que nós celebramos a nossa Páscoa dessa maneira? Será que nós vivemos Cristo, nossa Páscoa, que foi imolado por nós desta forma? Será que nós somos pessoas que agregam? Será que nós somos pessoas que ajuntam? Será que nós somos pessoas que gostam de estar ao lado de outras pessoas? Ou será que nós somos pessoas que gostam de ficar excluídas e de excluir as outras pessoas? A Páscoa fala de inclusão. Porque Deus disse a Moisés e a Arão: aquelas famílias que forem poucas e não tiverem condições, devem se juntar com outras famílias. Diz também como deveria ser o preparo daquele cordeiro. O preparo daquele cordeiro diz que ele não poderia ser cozido em água, que ele não deveria ser frito, não deveria ser feito ao molho, mas havia uma forma correta de celebrar, de participar da ceia do Senhor. Aquele animal deveria ser assado. E por que assado? Eu não sei, irmãos, eu sei que foi porque Deus quis dessa forma. E se Deus quis dessa forma, o que eu e você devemos aprender é que se é da forma de Deus, nós devemos fazer como é da forma de Deus. Diz também que esse animal deveria ser comido com ervas amargas, ervas amargosas. Sabe, irmãos, ervas amargas representam para nós momento de arrependimento. Já viu quando você se arrepende de uma ação, de uma atitude que você fez e você fica desgostoso daquilo? Você fica triste? Você se sente mal? Participar da ceia do Senhor estava mostrando para aquele povo que aquele povo agora em Cristo, aquele povo agora sendo libertado por Deus, agora deveriam se arrepender dos seus erros. Deveria abandonar os seus pecados. Quem já comeu alguma coisa amarga e quando você toma aquilo aperta a garganta? Era assim, irmãos, que era a ceia do Senhor. Aquele cordeiro assado deveria ser comido com ervas amargas. E olha que interessante o que vai dizer. Que deveriam também ser comidos com pães ázimos, ou pães asmos, que é o pão sem fermento. O pão sem fermento, igreja, simboliza a santidade. Que agora aquele povo, para participar da ceia do Senhor, deveriam buscar ter uma vida de santidade, consagrada, dedicada a Deus. Porque o texto que nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz que nós devemos nos apartar do fermento. Porque o fermento na Bíblia, ele representa corrupção. O fermento na Bíblia representa o pecado. Então, para que eu e você possamos participar da Páscoa do Senhor, nós devemos ter a nossa vida consagrada, santificada. Jesus disse: comereis o cordeiro com ervas amargas, arrependimento, abandono de pecado, com pães
asmos, agora uma vida de santidade. E no verso 9 diz: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, com a cabeça, com os pés e com a fressura, isso é, com as entranhas, com as vísceras daquele animal. Está dizendo, irmãos, que para participar da ceia do Senhor, aquele povo, aquele animal deveria comer-se da cabeça do animal, dos pés do animal e das suas entranhas. Você tem costume de fazer isso na sua casa? Pois é, irmãos. A Páscoa instituída por Deus era dessa maneira. Isso representa algumas simbologias para nós. A cabeça, irmãos, representa mudança de atitude, mudança de mente. Em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejais participantes da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Celebrar a Páscoa, irmãos, significa agora nós termos arrependido, ter uma vida de santidade. E na nossa mente não nos conformar mais com as coisas deste mundo. Porque Pedro disse que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo não pode agradar a Deus. Os pés, comer os pés, significa um novo modo de caminhar, um novo modo de andar, um novo modo de viver, igreja. Como eu e você estamos vivendo neste mundo? Será que a nossa vida representa que Cristo é o nosso Senhor? A forma pela qual as pessoas te veem na rua, te veem no seu trabalho, te veem na escola, representa que você está caminhando com Deus? Que os seus passos são passos que imitam a Jesus, o nosso Senhor? Diz também que eles deveriam comer das fressuras ou entranhas do animal. E as entranhas do animal simbolizam, irmãos, que aquilo que está dentro de nós é aquilo que deve nos mover. E a palavra de Deus diz que quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou o templo e a morada do Espírito Santo. Agora você deve ser dirigido por aquele que habita dentro de você. O apóstolo Paulo nos diz que as coisas velhas passaram, agora tudo se fez novo, que agora eu e você andamos em novidade de vida, que agora em Cristo Jesus, aquele que é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós, e sendo participantes dessa ceia, eu e você devemos ser movidos, direcionados por aquele que habita dentro de nós, e aquele que habita dentro de você é o Espírito Santo do Senhor. A Páscoa, irmãos, nos simboliza, nos mostra uma nova maneira de viver. Porque a Páscoa aqui, ela foi instituída para o povo de Deus naqueles dias. Hoje, você é o povo de Deus. Você é a nação santa, povo adquirido por Deus, exclusivo. E a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que Cristo, Ele é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Simboliza, irmãos, mostra que para sermos participantes do corpo de Cristo, eu e você devemos aprender a viver da forma como Ele quer que nós vivamos. Porque na Páscoa instituída aqui em Êxodo 12,
lá no Egito, o povo não poderia comer só o que quer e rejeitar o que não queria. Deus diz, vai ser dessa forma, é assado. Deus diz, vai ser dessa forma, você vai comer a cabeça, os pés e as entranhas. Aquele povo não poderia pegar somente o que queria, somente a parte que mais gostava e deixar o resto de lado. Isso significa, irmãos, que hoje no Evangelho, na nova vida cristã, você não toma somente aquilo que você quer, você tem que tomar o Cordeiro Pascual por inteiro. Você deve aceitar a Jesus por inteiro. Esse Cordeiro simboliza Jesus, que foi sacrificado pelos nossos pecados, e o sangue dele na porta significa que agora o mal não pode mais vir sobre a sua vida. Isso representa, irmãos, para que você seja participante do corpo e do sangue de Cristo, você deve fazer as coisas da forma como Deus quer e não da forma como você quer. Quantas pessoas hoje estão tomando a palavra de Deus somente aquilo que lhes agrada, somente aquilo que lhes faz bem, e está rejeitando certa parte? Isso não é evangelho. Jesus diz, ei, vocês não vão comer somente a melhor parte, vocês não vão pegar só a melhor carne, não. Vocês vão comer a melhor carne, mas vão comer a cabeça, os pés e as entranhas. Isso significa, meu amado, que o Evangelho é para ser vivido da forma como Deus quer e não da forma como você quer, não da forma como você imagina. Significa que pegar somente as partes boas e rejeitar a outra parte, isso não é vida de Evangelho. Porque muitas pessoas dizem lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ora, irmãos, quem não quer esse versículo para você? Como o pastor Joanir disse aqui, comereis o melhor dessa terra. Quem não quer isso para você? Todas as bênçãos vão te seguir. Quem não quer isso para você? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem não quer isso para você? Deus é o meu escudo e broquel, socorro bem presente na hora da angústia. Quem não quer isso para você? Mas o Evangelho diz também que você deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Aí eu pergunto, será que todos querem? O apóstolo Paulo disse, é necessário que eu morra para que Cristo viva em mim. Será que você quer isso para a sua vida? A palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são melhores do que os meus e seus planos mais altos do que os meus. Quem que está disposto a rejeitar os seus sonhos e os seus planos para ter os sonhos e os planos de Deus? Será que você quer isso para você? Aqui, irmãos, Deus está ensinando aquele povo a forma correta de se aproximar de Deus. Depois que o povo saiu, que veio a 10ª praga, que matou todos os primogênitos, então o faraó liberou aquele povo para ir embora. Moisés abre o mar vermelho, aquele povo começa a peregrinar pelo deserto. Ali depois Moisés sobe no monte Sinai, aonde ele recebe as tábuas dos mandamentos, os 10 mandamentos escritos em tábuas, mas não foi somente 10 mandamentos que Moisés recebeu mais de 600 mandamentos. Só que os outros não foram escritos em tábuas. Os 10 é uma síntese de toda a lei de Deus no Antigo Testamento. Ali, enquanto Moisés estava no monte, onde ele passou 40 dias, depois mais 40 dias na presença de Deus, Deus disse para ele construir o tabernáculo, que é a casa móvel de Deus, aonde os israelitas iriam aprender a se achegar a Deus. A forma como você se achega a Deus. Você sabe, irmãos, qual é a forma com a qual que nós nos achegamos a Deus? Qual é a forma que dá certo de eu e você nos achegarmos a Deus? Porque quantas pessoas aqui estão buscando a Deus e parece que Deus não te ouve. Parece que as suas orações não são respondidas. Quantas pessoas estão orando, buscando a Deus e parece que nada muda na sua vida. Quantas pessoas estão orando e buscando a Deus e parece que está ficando mais difícil. Será que você está fazendo da forma como você quer ou da forma como Deus quer que você faça? Deus não diz você vai tomar um cordeiro, vai matar e vai comer e faz uma festa. Não!
Deus disse que não era dessa maneira. Há uma maneira certa de cultuar a Deus. Há uma maneira certa de se achegar a Deus. E se você não fazer dessa forma, por isso pode ser um motivo que as suas orações não estão sendo respondidas. Pode ser um motivo pelo qual você não está sendo abençoado. Será que a forma pela qual você entrou aqui essa noite, você é digno de ser abençoado por Deus? Porque é interessante, irmãos, tem pessoas na igreja que são abençoadas e tem outras que não são. E por quê? Será que Deus tem um número de bênçãos limitada? Ele diz, na igreja hoje tem 10, vou dar só para 5. Hoje tem 20, vou dar só para 10. Será que Deus não tem poder para dar para todas? Deus tem poder para dar e muito mais. Mas por que então que nem todas as pessoas estão sendo abençoadas? É necessário, irmãos, que você faça uma autoanálise, olhe para você e saber da forma pela qual você está tomando do Cordeiro Pascal, que é Cristo. A forma pela qual você está cultuando a Ele é a forma como Ele quer e não é da forma como você pensa. Porque se for da forma como Deus quer, você tem uma garantia de que todas as promessas contidas nesse livro irão se cumprir na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que se você for fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você. Vamos supor que você marcou, ou você tem que ir lá no fórum, conversar com o juiz. Aí ninguém te falou que você não podia ir de chinelo, bermuda e boné. E você foi. Aí o que aconteceu? Ele te recebeu? Não te recebeu, irmãos. Porque é uma forma correta de entrar no fórum. Agora você acha que não há uma forma correta de entrar na presença de Deus? Aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? E não estou falando de aparência externa, irmãos. Porque eu conheci um pastor, o pastor Jorginho também conhece, que a esposa dele tinha que orar de saia. Quando ia orar, tinha que orar de saia. E se orasse de short, outra coisa, falava que Deus não escutava, Deus não recebia. Não, irmãos. Deus não está preocupado com a aparência exterior. Deus está preocupado com o seu coração. Como é que você se apresenta? Quando você vai entrar na presença de Deus, como está o seu coração? Será que o seu coração está cheio de ódio? Cheio de raiva? Cheio de rancor? Será que quando você vai entrar na presença de Deus, tem 10 pessoas que não conversam com você, que você não conversa com elas? Você é inimigo de pessoas? Nós falamos aqui nessa quarta-feira, Mateus 5, quando for trazer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta de lado, vai primeiro reconciliar com ele e depois traze a tua oferta. Se Deus não recebe nem a tua oferta, quando o seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de rancor, quanto mais Ele vai te receber na presença dEle. Aí você não entende, você não sabe, porque muitas vezes você não está sendo abençoado. Aí você diz, mas pastor, eu vou na igreja. Mas pastor, eu oro de madrugada. Mas pastor, eu coloco meus joelhos no chão. E parece que nada muda, mas não muda mesmo. É necessário que você mude primeiro. É necessário que o seu coração seja transformado. É necessário que o sangue de Cristo seja sobre a sua vida. Que você tome do Cordeiro. Que você faça da maneira como Deus quer e não da forma como você imagina que deve ser. Será que é dessa maneira que você está servindo a Deus? A 10ª praga, igreja, ela representava a morte de todos os primogênitos. E era nessa 10ª praga em que iria acontecer a saída do Egito. Irmãos, eu e você temos que aprender que, para que nós possamos estar na presença de Deus, nós também precisamos sair do Egito. E o Egito representa o lugar de pecado, o lugar de erro. Porque ali no Egito, aquele povo fazia as coisas como eles bem tentavam fazer. Porque você lembra quando Moisés estava no monte, onde ele passou 40 dias? E que Moisés, demorando, aquele povo achou que Moisés havia morrido. E então eles dizem para Arão construir
um Deus para eles. E qual que é o Deus que Arão constrói? Um bezerro de ouro. Uma divindade que os egípcios adoravam. É necessário, irmãos, para que eu e você sejamos participantes do corpo de Cristo, nós venhamos abandonar o Egito, sair do Egito. A Páscoa, irmãos, fala de mudança de vida, de saída de um estado para outro. Nós temos, irmãos, que sair, porque comer os pães asmos significa santidade. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se eu e você não abandonarmos o Egito, nós não podemos ser participantes do corpo de Cristo. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós. Também, a morte dos primogênitos vai falar do Cordeiro Pascual, aquele que iria livrar o povo da escravidão. E eu te pergunto, meu querido, meu amado, Cristo verdadeiramente, Ele é o teu Senhor? Cristo verdadeiramente é o teu Rei? Cristo verdadeiramente é aquele que você tem buscado mais e mais na sua vida? Há uma forma, igreja, há uma maneira, há um modo correto de servir a Deus. E você já se perguntou se você está servindo a Deus da forma como você pensa ou se você está servindo a Deus da forma como Ele nos ensina a servi-lo? Como você está servindo ao Senhor? Sabe, irmãos, eu vejo que pessoas que frequentam menos cultos na igreja, claro que toda regra tem uma exceção, mas são pessoas que crescem menos. Porque elas comem menos do maná espiritual. Tem pessoas que estão acostumadas a vir só no culto de domingo e passam a semana inteira sem se alimentar do maná que vem do céu. Coma, meu querido, não vou falar para você comer, almoçar, ter uma refeição só uma vez por semana, não. Tenha uma refeição somente uma vez por dia. E será que ela será suficiente para manter o seu corpo em ordem? Quem aqui come só uma vez por dia? Quem aqui só toma café da manhã? Quem aqui só almoça? Quem aqui só toma café da tarde? Quem aqui só janta? Ninguém. Mas por que as pessoas estão contentes em comer do maná do céu apenas uma vez por semana? É na igreja, meu querido, que você aprende a forma certa de se achegar a Deus. É na igreja que você aprende a forma como você deve cultuar e adorar a Deus. Porque eu estava dizendo que ali no monte, Deus deu a Moisés o tabernáculo, que significa a casa móvel de Deus, a tenda móvel de Deus. E o tabernáculo, irmãos, ele funcionava, o tabernáculo era um local de sacrifício. Era um local, irmãos, aonde Deus ia ensinar, pela simbologia do tabernáculo, a forma como aquele povo deveria se aproximar de Deus. E nenhum povo que ia no tabernáculo chegava na presença de Deus de mãos vazias. Porque de mãos vazias você não podia entrar na presença de Deus. Você tinha que oferecer a Deus alguma coisa. Mas sabe, igreja, hoje não precisa mais do tabernáculo. Hoje não precisa mais você matar um animal para entrar na presença de Deus. Porque Cristo já se deu por você. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós. Agora, irmãos, o que você precisa fazer é aceitar Jesus no seu coração. O
que você precisa agora é aprender a entrar na presença de Deus. Porque agora a palavra diz que o sacrifício não é mais um cordeiro de um ano. Agora a palavra diz que o sacrifício é você. Romanos 12, 1 diz, o apóstolo Paulo, rogo-vos, irmãos, pela compaixão do nosso Senhor, em que apresentei os vossos corpos em sacrifício a Deus, como oferta viva, santa e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. É você agora, irmãos, que deve se sacrificar, porque lembra, sacrificar significa se aproximar-se de Deus. Por isso que Jesus disse que é necessário que você renuncie, negue a si mesmo e tome a sua cruz. O apóstolo Paulo diz que é necessário que eu morra para que Cristo viva em mim. Então, quando eu aprendo que o meu sacrifício me leva para mais próximo de Deus, eu vou entender que renunciar às coisas não é um fardo, mas sim um privilégio. Porque eu busco primeiro a Deus do que todas as outras coisas. Como diz Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o seu reino, buscar em primeiro lugar a sua justiça e o seu reino, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Tem igreja, o grupo de louvor pode vir. Pode, Elias, avisa para mim a Fabiana lá embaixo, que já está terminando. Nós vamos apresentar o teatro agora. Irmãos, o que eu quero que você entenda nessa noite, com essa palavra bem curta, bem rápida, é que você entenda que a vida cristã não tem como você pegar somente aquilo que você quer e rejeitar o outro. Ou você aceita tudo, ou você não recebe nada. Ou você crê em toda a palavra, ou você não crê em nada. Há uma forma certa, há uma forma correta. Porque Cristo, irmãos, Ele é a nossa Páscoa. E se Cristo é a nossa Páscoa, é dele que nós devemos tomar para a nossa vida. E você não toma de Cristo somente aquilo que lhe agrada. Você toma todas as coisas. Porque Deus disse, comereis da cabeça, dos pés e das entranhas. Aquilo que a palavra de Deus falar com você e você não gostar, é sinal que Deus está querendo trabalhar em você. É sinal que Deus está querendo mudar a sua vida. E quando Deus fala com você nessa noite, através da palavra, e você não recebe essa palavra, mesmo Deus tocando em seu coração, você está dizendo, Deus, eu quero ficar no Egito. Eu quero ficar no lugar de escravidão. Eu quero continuar a viver na vida de opressão, do que buscar uma nova vida contigo. Jesus, Ele morreu por você naquela cruz, para te dar uma nova vida. Jesus morreu naquela cruz, para te tirar da escravidão. Jesus morreu naquela cruz, para que você conheça que há coisas melhores, que até hoje você viveu na sua vida. Não importa se você tem 10, 30, 50 ou 100 anos. Se você for participante do Cordeiro de Deus, Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas melhores para você. Mas entenda, é da forma como Ele quer e não da forma como você imagina. Por isso o profeta diz, o meu povo morre por falta de conhecimento.